E aí, pessoal? Hoje foi jogada a penúltima partida do match pelo Campeonato Mundial entre Calcin e Caruana. A última partida em que o Calcin teve as brancas e teve a chance de tentar pressionar o Caruana. Então, vamos ver o que aconteceu nessa partida e os momentos decisivos do match. O Calcin, ele começou com o lance E4, que ele havia tentado, mas não conseguiu nada contra a Petrov do Caruana. Então o Caruana ele repetiu o E5, cavalo F3, cavalo F6, novamente entrando na Petrov. O Caruana ele segue confiando nas defesas dele, que ele escolheu um repertório bem clássico, um repertório muito duro de ser batido, e ele continua com a Petrov, com o cavalo F6. O Calcin ele fez cavalo por E5, D6, e diferente da outra partida em que o Calcin jogou de brancas contra a Petrov, em que ele tentou o cavalo D3, aqui o Calcin jogou o cavalo F3, que é o lance mais jogado, é o lance mais natural dessa posição. O Caruana seguiu com o cavalo por E4, e aqui o Calcin respondeu com o cavalo C3. D4 também seria uma opção, que é um lance muito jogado nessa posição, mas aqui ele faz o cavalo C3, que é uma das variantes mais críticas para o branco lutar por vantagem nessa posição. O Calcin ele já havia tentado essa mesma variante contra o Caruana antes do match, uma posição que ele conseguiu vantagem, bastante vantagem, então ele resolveu repetir essa variante com cavalo C3, cavalo toma C3 e agora D toma C3. As brancas ficam com uma estrutura de peões um pouco pior, porque agora esses peões ficaram dobrados, só que esses peões controlam casas importantes, por exemplo, o peão de C3 controla a casa D4, o branco ele vai conseguir desenvolver rápido as peças, controla casas centrais, então não chega a ser um problema esses peões dobrados nessa posição. Então aqui o Caruana seguiu com bispo E7, bispo E3 e aqui o Caruana rocou pequeno. Na outra partida que eles jogaram, o Caruana jogou com cavalo C6, que é um lance um pouco mais flexível que deixa a opção de rocar grande também, jogando por exemplo com bispo E6, dama D7 e roque grande. Quando o Caruana escolhe fazer roque direto, abre a possibilidade de surgir uma posição com roque em alas opostas, porque aqui as brancas vão jogar com dama D2 seguido de roque grande. E geralmente essas posições com roque em alas opostas são posições com chances de ataque para os dois lados. Normalmente ganha esse tipo de posição quem chega com ataque primeiro, igual acontece em muitas posições de siciliana. Então aqui o Calcin jogou dama D2, veio cavalo D7 e agora roque grande, chegando aí nessa posição com roque em alas opostas, o que geralmente leva para uma posição com muita luta, com ataque nas alas. Então aqui o Caruana ele jogou cavalo F6. O Caruana na Olimpíada ele jogou uma partida contra o Aronian, que ele jogou com C6. Então seguiu H4, D5. E o Caruana ele conseguiu igualar com certa facilidade até nessa partida, ele não teve problemas com o Aronian, mas ainda assim ele mudou contra o Calcin, ele não jogou C6, ele jogou cavalo F6 direto. Aqui novamente o Caruana desviando primeiro, provavelmente o Calcin estava preparado contra esse C6, então o Caruana já desvia, já estava pronto, né, para essa variante. O que aconteceu em vários momentos do match, o Caruana melhor preparado, desviando primeiro, né, com alguma novidade. Aqui novamente ele faz esse cavalo F6. Então o Calcin jogou com bispo D3, que é uma casa bem natural para colocar o bispo. E agora veio C5. Bom, esse é um lance que é temático nessas posições de Petrov, com roque em alas opostas. A ideia desse C5 é jogar com dama A5, assim podendo ameaçar A2 e podendo atacar o roque das brancas. E além disso, esse C5 ele controla a casa D4, que poderia ser usada para uma peça, ou bispo ou cavalo. Esse lance ele tem um problema, porque ele enfraquece o peão de D6. Esse peão agora ele fica atrasado nessa coluna aberta.
Só que nesse momento não é possível atacar esse peão de D6 e o preto ele vai conseguir ficar com as peças bem ativas, com essa ideia de dama 5. O Carlsen ele jogou com torre de H E1, que é bem natural, terminando assim o desenvolvimento. Bispo E6, rei B1. Geralmente nessas posições com roque grande, as brancas jogam o rei B1 para defender o peão de A2. Não era bem uma ameaça, bispo por A2 nessa posição. Seria possível fazer outros lances, mas o Carlsen preferiu jogar o rei B1 direto. Dama A5, já ameaçando dama por A2. E aqui o Carlsen faz C4, que é o lance mais seguro nessa posição. O Carlsen ele fez isso em várias partidas desse match, quando ele tinha que tomar uma decisão ali entre entrar em uma posição mais confusa e entrar numa posição mais segura. Ele sempre foi para a posição mais segura. O Carlsen ele tá com essa abordagem assim de não arriscar tanto nesse match, principalmente nas posições em que ele sente que o Caruana está muito bem preparado. Então aqui ele joga com esse C4, que é um lance muito sólido para já trocar as damas. Aqui se ele jogasse, por exemplo, com A3 para manter as damas e assim defender o mate em A2 também, o Caruana poderia jogar com C4. E no caso de bispo F1, cavalo E4, dama C1 e D5. E nessa posição aqui o preto já tomou a iniciativa, a dama ficou muito mal colocada em C1 e começa a ter ameaças como o sacrifício do bispo em A3 ou então o sacrifício do cavalo em C3. Então dá para entender por que o Carlsen preferiu jogar com C4. Então veio aqui dama D2, bispo toma D2, o branco está ameaçando agora jogar cavalo G5 para tentar assim pegar o par de bispos. Então veio H6, defendendo a ameaça de cavalo G5. E aqui o preto está muito perto de igualar nessa posição, porque as pretas querem jogar D5. E se o preto ele consegue fazer essa ruptura D5, ele vai se livrar do peão atrasado de D6 e a estrutura vai ficar completamente simétrica. Dificilmente vai ser possível lutar por vantagem ou de brancas ou de pretas. Então se o preto faz essa ruptura, igualou completamente a posição. Aqui o Carlsen ele tentou cavalo H4 com a ideia de cavalo F5 ou então cavalo G6 para tentar pegar o par de bispos. O Caruana ele jogou com torre de F8, que tem a ideia de responder um lance como cavalo F5 com bispo F8, assim mantendo o par de bispos e podendo fazer a ruptura D5. Então aqui torre de F8, o Carlsen jogou com cavalo G6. Nessa posição não é bom tomar em G6, porque depois de torre por E6, o branco já pega o par de bispos e o preto ele fica com uma estrutura de peões inferior. Por exemplo, rei F7 e torre de E1, o branco está com vantagem nessa posição. O branco ele vai conseguir apertar bastante esse final. Então, nesse momento aqui, quando jogou cavalo G6, uma posição bem importante, o Caruana ele faz o lance mais forte da posição. Como nós vimos em outras partidas, sempre que o Caruana tinha que encontrar algum recurso defensivo, ele conseguiu nesse match. E aqui foi um outro momento que acontece isso. Jogou cavalo G6, o Caruana faz cavalo G4, que é a melhor alternativa, já contra-atacando, atacando o peão de F2. Então veio o cavalo por E7, torre por E7, torre E2, defendendo o peão de F2, e agora cavalo E5. Um lance muito importante porque o branco estava com par de bispos e o lance cavalo E5 ele garante que vai tirar o par de bispos das brancas. O branco ele não vai conseguir manter essa vantagem, porque se o branco conseguisse manter o par de bispos, o branco poderia ficar com vantagem nessa posição. Então aqui cavalo E5 seguiu com bispo F4. Não é possível tomar o peão em C4 com cavalo C4, porque depois de bispo por C4 tem um tema de uma cravada aqui, a torre em E7 ela está no ar, então não dá para tomar em C4 que tem torre por E7. Então por isso nessa posição depois de bispo F4, o Caruana ele jogou cavalo por D3, veio torre toma D3 e agora torre D7. Saindo com a torre da cravada, agora a torre está defendida em D7 e as pretas ameaçam bispo toma C4, ameaça tomar esse peão de C4.
Se agora o branco defende com B3, então D5 iguala a posição. Novamente vai entrar numa estrutura de peões simétricas. E aqui ainda uma estrutura de peões simétrica. E ainda tem o detalhe do bispo de cores opostas. A gente já viu em outras partidas desse match que essa presença do bispo de cores opostas tem uma tendência muito grande de empatar a partida. Então essa posição está completamente igualada depois de D5. Então aqui depois de torre D3 jogou torre D7, o Carlsen jogou torre por D6, torre por D6, torre por D6, torre D8, que é até mais preciso do que tomar o peão de C4 direto, porque agora não pode jogar bispo toma C5, que tem o tema de mate na primeira. Então aqui depois de torre D8, jogou com torre D2, bispo por C4, rei C1, defendendo a torre de D2, B6, bispo F4, torre por D2, rei por D2. E aqui a gente chega numa posição que está completamente igualada, uma posição com bispos de cores opostas, com uma estrutura de peões simétrica. Essa posição aqui não dá para nenhum dos lados pensar em conseguir vantagem. Aqui as pretas conseguiram igualar. O preto, na verdade, não teve nenhum problema para igualar nessa partida. O Carlsen ele não conseguiu apresentar uma ideia para obter vantagem, nenhuma ideia diferente. O Caruana igualou com muita facilidade. Aqui, depois desse rei por D2, jogou com A6, A3, rei F8, bispo C7, B5, bispo D6, rei E8, bispo por C5. E as brancas conseguem ganhar um peão, mas ainda assim não é suficiente para ganhar a partida por causa desse bispo de cores opostas. Se fosse uma posição com bispo de mesma cor, seria possível ganhar essa posição. Mas com o bispo de cores opostas, o branco ele não consegue atacar nas casas brancas. Ele só consegue usar o bispo para atacar as casas pretas. É por isso que mesmo com peão a menos, não dá para ganhar esse tipo de posição. Existem posições com bispos de cores opostas que até com 2 peões a menos, às vezes com 3 peões a menos, a posição empata. Então, aqui é um caso que mesmo o branco ganhando esse peão, ele não vai conseguir nada nessa posição. Aqui jogou H5, que é um lance que faz sentido para colocar os peões em casas brancas. A ideia é jogar G6 também. Então jogou rei E3, rei D7, rei D4, G6. O preto coloca todos os peões em casas brancas. Aqui é interessante perceber isso, porque ele coloca os peões em casas brancas para ficar mais fácil de defender esses peões, porque o bispo é um bispo de casas brancas. Então, nessa posição, basta o bispo defender a base da cadeia de peões, que é F7, que o branco não vai ter nada para atacar. Ele não tem nenhum ponto fraco na posição das pretas para atacar. Então, quando você estiver jogando uma posição com bispo de cores opostas, faça isso. Coloca os peões na casa de mesma cor do seu bispo. Assim fica muito mais fácil de defender. Então, aqui jogou, depois de G6, G3, bispo E2, bispo F8, rei C6, B3, bispo D1, rei D3, bispo G4, C4. O branco ele tenta criar um peão passado. Então, bispo E6, rei D4, B toma C4, B toma C4. Ele cria o peão passado, só que ele não consegue avançar, porque o rei das pretas bloqueia na casa branca, na casa C6, e não tem como expulsar esse rei daí. Jogou bispo G4, C5, bispo E6, bispo H6, bispo D5, bispo E3, bispo E6, rei E5, bispo D5, rei F4, bispo E6, rei G5. E a única ideia das brancas nessa posição para tentar progredir de alguma maneira é fazer G4 para tentar de alguma forma criar um peão passado. Então jogou HG4, rei toma G4, bispo A2, rei G5, bispo B3, rei F6. Agora o bispo das pretas ele fica escravo na defesa de F7. H4, bispo B3, F4, bispo A2, rei E7, bispo B3, rei F6, bispo A2. E aqui o Carlsen ele tenta a única maneira de progredir nessa posição, que é jogar F5. Que a ideia dele é que é a seguinte: se jogar G por F5 nessa posição,
as brancas conseguem passar o peão de H. E com 2 peões passados, o branco vai conseguir ganhar esse final. Porque, por exemplo, se joga agora um lance como o bispo B1, já está caindo F7. E o branco ele pode, inclusive, bloquear esse peão, o peão de F, e disparar o peão de H. E aqui o branco vai conseguir promover. Então, esse é o único recurso que o branco tem para melhorar essa posição, mas não é suficiente, que aqui o Caruana ele joga com bispo B1, que é o lance que agora ameaça jogar bispo toma F5. Então, se tomar o peão de F7 nesse momento, pode tomar em F5 e não tem como progredir de novo. O Carlsen ele jogou com bispo F2 e essa posição depois de bispo C2 ela terminou em empate, que não tem como progredir. Se jogar agora bispo F5 nessa posição, ganhando o peão, tem H5. E aqui o branco está conseguindo criar um peão passado. Só que o preto ele não precisa tomar, basta ficar passando com o bispo, como fez o Caruana, bispo C2, e a partida ela terminou em empate. Bom, então essa partida, o Carlsen ele não conseguiu fazer nada de brancas. Imagino que foi bem frustrante aqui para o Carlsen, que era a última partida que ele jogou de brancas. O Caruana ele conseguiu igualar com facilidade. Novamente, preparação do Caruana muito boa, preparação de aberturas. O Carlsen ele não conseguiu encontrar nenhuma ideia diferente na Petrov. E agora só falta uma partida para o fim do match. Essa última partida tem tudo para ser a melhor, porque o Caruana ele vai jogar de brancas. E na última partida que o Caruana jogou de brancas, foi uma posição que os dois tiveram muitas chances, é uma posição muito lutada. Eu acho que essa partida tem tudo para ser a melhor. E tem um detalhe importante também, que é a última partida no ritmo clássico, no ritmo pensado. Se por acaso empatar essa partida, o match vai para as partidas rápidas, vai para o desempate. E o Carlsen ele é bem favorito nesse desempate. O Carlsen ele é muito bom nas partidas rápidas. Por isso, é mais um motivo para o Caruana ele tentar de tudo nessa última partida com as brancas, a última partida clássica. Bom, então vamos ver o que acontece. Amanhã é dia livre e na segunda a gente volta com a última partida, a partida decisiva desse match. Então se você curtiu o vídeo, dá um like. Se você quer continuar acompanhando essas análises e mais conteúdo que eu vou disponibilizar aqui no canal, se inscreve que você vai receber as notificações sempre que sair um conteúdo novo. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo.